Nós que agradecemos. Flávia, quero começar falando contigo a respeito dessa visita que nós passamos agora há pouco a informação sobre a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, à Ucrânia. A gente lembra que há alguns dias ele esteve na Rússia, né, conversou ali com o ministro Sergei Lavrov sobre essa intervenção, sobre essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, e agora ele esteve na Ucrânia. Queria saber a opinião da senhora, como vê essa visita, né, de Guterres indo até Moscou, depois indo até Kiev, fazendo ali um meio de campo, ou pelo menos tentando fazer um meio de campo para apaziguar a situação. Queria saber o que isso pode trazer, quais são as consequências, quais são os benefícios de uma visita como essa do secretário-geral da ONU. Olha, eu acredito que essa visita veio atrasada, na verdade. Vocês viram, acredito que nas últimas semanas, que até ex-funcionários das Nações Unidas escreveram uma carta para pedir maior participação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesse conflito, para que ele fizesse parte das negociações e as liderasse. Então, teve um incentivo para que ele fizesse isso, não foi algo tão natural como nós esperávamos. A ONU tem sido muito criticada já há algum tempo, até ela é pouco compreendida, né, no seu papel, até o que ponto ela pode participar e intervir e negociar, ser um mediador num conflito como esse. No entanto, a gente sempre espera uma postura mais proativa, principalmente do secretário-geral da ONU. Então, ele foi bastante criticado, recebeu essa carta algumas semanas atrás, pedindo uma maior participação dele, especialmente, porque isso chega a ser um problema para a imagem internacional da ONU, que já não é das melhores, que já enfrenta algumas crises há algum tempo, de novo, por conta da pouca compreensão das pessoas a respeito do seu papel, mas também por esse tipo de atraso ou de lentidão na resolução dos conflitos. Não que a ONU possa sozinha resolver tudo isso, mas a gente tem um longo histórico de participação da ONU, em mediação, em negociações. Até me faz lembrar o secretário-geral da ONU, o Tant, que foi secretário entre 1961 e 1971, ficou 10 anos no cargo, e ele participou de um momento tão importante quanto esse, que foi a crise dos mísseis de Cuba. Foi extremamente presente desde o início do conflito, nem chegou a se tornar um conflito, mediou várias conversas entre as duas partes, fez barganhas com os Estados Unidos e a então União Soviética, que geraram essa crise na época. Então, há um contraste também na participação. Claro que a história mudou muito, a própria participação da ONU se encolheu nessas últimas décadas, mas ainda assim ele tem um papel extremamente relevante. Essa visita ao presidente Putin foi atrasada, não trouxe boas repercussões. A gente teve alguma declaração, por exemplo, ontem, se eu não me engano, do Antônio Guterres, dizendo que a guerra só termina se a Rússia quiser, ou seja, dando a entender que as negociações não levam a nada, que não serão resolvidas na mesa de negociações, justamente. Hoje ele vai ter esse encontro com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, e o que nós esperamos é que ocorram mais críticas ao papel da ONU por parte do Zelensky, que já vinha questionado a posição da organização no conflito. Mas aí com outro viés, né? O Zelensky quer realmente um envolvimento maior de tropas da ONU, algo que não pode ocorrer para que não haja uma generalização do conflito. Nesse ponto, eu concordo com a posição da ONU e do próprio secretário-geral Guterres. Mas, resumindo, é necessário, é um papel importante, e essa visita devia ter acontecido muito antes, ainda no começo do conflito.